Fala pessoal, tudo bem? Se você só está me vendo agora, é porque esse é meu primeiro vídeo. Talvez você possa estar se perguntando, quem que é esse garoto aí? Eu sou só mais um brasileiro comum, que como você paga imposto, trabalha, estuda e principalmente ama esse país. Mas sinceramente, não dava mais para ver tudo acontecendo ao meu redor e ficar quieto. Porque é o seguinte, se nós não falarmos, alguém fala por nós. Decidi começar esse canal. Um espaço para a gente conversar sobre política, sociedade, liberdade e sobre o que de fato está acontecendo nesse país. No vídeo de hoje, eu quero fazer um convite. Vem entender comigo se o Brasil está ou não está vivendo uma verdadeira ditadura da toga. O nosso país vive hoje uma crise. Mas não só uma crise econômica, como você tem sentido no seu bolso, mas uma crise de liberdade, uma crise institucional. O governo atual aposta cada vez mais no aumento de impostos, na ideologia progressista, na expansão do Estado e no avanço de suas pautas ideológicas. Mas o problema não é só o governo. Se fosse apenas isso, estaria tranquilo, porque isso nós poderíamos resolver na nossa próxima eleição. 2026 já está logo aí, ano que vem. Nós poderíamos votar para outro presidente ser eleito, estaria tudo tranquilo. Mas o problema é que quem governa o nosso país nos dias de hoje não é o presidente, mas sim alguns ministros que se acham deus soberanos da justiça. Eles fazem o papel de juiz, júri e carrasco e não estão nem aí para as leis. O papel fundamental do STF na nossa Constituição é proteger a própria. Se algum presidente tomar algumas medidas inconstitucionais ou qualquer outro parlamentar, o STF tem sim direito de agir. Só que o que nosso STF tem feito nos dias de hoje não é isso. Não é agir quando algo é inconstitucional. Ele age quando ele bem quer, quando ele se sente ofendido, quando algo não é bom para ele. Se ele acha que aquilo não deve passar, não vai passar. Porque é isso que nosso STF tem feito, em especial o nosso queridíssimo Alexandre de Moraes. Não dá mais para ignorar. O Brasil vive hoje uma verdadeira ditadura da toga. Um cenário onde ministros que não receberam um voto sequer se dão o direito de calar, perseguir, prender, investigar, censurar e punir qualquer pessoa que pense diferente deles. Pensou diferente? Crime. Não dá mais para viver nesse cenário atual. Não dá. Eu não aguento mais. Sou apenas um jovem, entretanto não sou cego para as coisas que acontecem em meu país. E o que eu estou falando não é opinião minha. Já é fato. É fato. Uma das coisas que o nosso queridíssimo ministro fez foi o inquérito das fake news, né? Inquérito 4.781. Aberto em 2019, de forma inédita, sem participação do Ministério Público, sem sorteio e conduzido diretamente por Alexandre de Moraes. Isso nunca aconteceu antes na história do país. A prisão do deputado Daniel Silveira, preso por crime de opinião. O crime? Gravar um vídeo criticando o STF. Claro, né? Porque se vocês estão os criticando, pô, você tem que ser condenado, obviamente. O Daniel Silveira, ele foi acusado, julgado, condenado pelo próprio STF. Isso fere diretamente o devido processo legal. Outro caso irregular, cassação de Deltan Dallagnol, eleito com votação recorde, cassado. Não tinha condenação criminal ainda, nada definitivo. Mas qual era o motivo? Alegações subjetivas interpretadas pelo TSE e confirmadas pelo STF. Ou seja, os dois aqui andando juntos. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e STF, Supremo Tribunal Federal. Outra coisa que eles fizeram muito
foi a censurar as redes, censurar as pessoas que pensavam diferente deles, principalmente perfis de direita. Alguns exemplos, né, desses jornalistas, influenciadores, né, que tiveram perfis bloqueados ou desmonetização em seus canais. Terça Livre, Bárbara do Te Atualizei, Monark falou algo absurdo, mas não era papel do STF tomar a decisão que tomou. Outra coisa que o STF tem feito muito, legislando, passando por cima do Congresso. Alguns dos exemplos disso é descriminalização do porte da maconha. Decisão do STF, sem passar pelos deputados e senadores. Derrubada do marco temporal das terras indígenas. Outra coisa que eles fizeram, outra lei que eles colocaram porque eles quiseram. Criminalização da homofobia, que foi decidida pelo STF antes do Congresso legislar. Mas assim, é um absurdo tremendo o que tem acontecido e isso é fato, né? Não tem como esconder. Se você defende a sua fé, a sua família, a sua liberdade e o seu direito de produzir, empreender e opinar, você já virou alvo. Se você não for da patotinha da esquerda, você é alvo deles. Porque o que eles querem é acabar com a concorrência. É a única coisa que eles querem. Um exemplo que nem é da direita, vou citar então um da esquerda, o PCO. O PCO é uma esquerda, só que vira e mexe, bate de frente com o STF. Então se você não for daquela patotinha da bolha, você vai sofrer as consequências, você vai virar um alvo. Um exemplo são o atentado do 8 de janeiro. Até hoje eles estão presos. Até hoje. Não houve anistia. Não houve. Um bando de idosos. São presos por anos e anos. Outro caso, que eu esqueci de citar anteriormente, o Léo Lins. O Léo Lins foi preso por piada. Cadê nossa liberdade de expressão? Um país onde contar uma piada é crime. Aquilo não reflete o pensamento do Léo Lins. Ele está num palco onde pessoas pagaram ele para vê-lo. Sabe o estilo de conteúdo dele, o estilo de piada dele, e ainda assim o ministério, uma juíza, viu o vídeo e decidiu condená-lo a 8 anos de prisão. Mais multa de 1 milhão, algo em torno do 1 milhão para ele. Por quê? Porque ele fez uma piada que ofendeu alguma minoria, mas é uma piada. Ele está no direito dele, ele está num palco, onde ele alugou espaço. Não há por que ter condenação. Confesso, não sou o maior fã das piadas do Léo Lins. Não estou falando que eu não gosto, mas não sou o maior fã. E ainda assim, eu acho extremamente injusto e incorreto o que está acontecendo com ele. E não tenho o que debater. Ah, mas preconceito não é piada. Está num palco. Aquilo não reflete quem ele é. Aquilo é um personagem. E apenas isso. Não é nada mais, nada menos do que um personagem. Você vai falar então que alguém que fez uma novela em que ele é racista tem que ser preso também? Porque ele, na novela, está falando frases racistas, está se comportando como racista, então logo ele tem que ser preso? Não, porque ele também é um personagem. Comediante é só um personagem, não reflete quem ele é. Lá no palco ele tem que ser uma pessoa para tirar risadas, que nem numa atuação a pessoa tem que ser uma pessoa para poder fazer aquele papel. Desde quando opinião virou crime? Desde quando falar o que você pensa foi criminalizado? A liberdade de expressão não é para falar coisas fofas, é para falar exatamente o que você pensa. Se você, falando certas coisas que não são crimes mesmo, então, por exemplo, você está induzindo o crime, imputando o crime, é uma coisa. Mas vamos dizer que você está falando, eu não gosto de tal tipo de pessoa. Isso não pode ser criminalizado, é a minha opinião. Se eu não posso falar isso, quer dizer que não é uma liberdade de expressão plena. Eu tenho uma semi-liberdade.
Porque se eu não posso falar tudo aquilo que penso, não é realmente uma liberdade de expressão. Não estou podendo me expressar de verdade. Porque, sinceramente, se isso não é censura, eu não sei o que é. Eu realmente não sei. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, o Rafael, o que nós devemos fazer diante de tudo isso? O que a gente faz? Eu digo, a gente luta, a gente não se cala. A primeira trincheira é cultural. É a guerra cultural. É aqui nas redes, na internet, na conversa, no debate, nos filmes, nas séries, nos desenhos. Que a verdade é que a esquerda ela é inteligente. Ela está colocando essa ideia progressista nos desenhos das crianças. Para que elas cresçam já achando que aquilo é correto. Tem aquele lá que todo mundo já deve ter visto, do boi lá que fala que é não binário. Afinal, você sempre diz para liderar com o coração, né? Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo para mim. A criança vai ver aquilo e vai achar legal. Eles são inteligentes, eles ensinam desde a mocidade, desde a da criancinha. Essa é a verdade. Então, nós temos que ocupar esses espaços. Temos que lutar essa guerra, a guerra cultural. Porque começa primeiro a partir daí. Você vê uma sociedade através de sua cultura. Então não podemos deixar isso de lado. A guerra política, em questão de legislar, é bem importante também. Mas não podemos minimizar a guerra cultural por isso. Então nossa primeira trincheira é lá, a cultura. Nós precisamos ocupar os espaços. Apenas isso. A segunda trincheira, agora sim, é a política. Como eu disse, nós precisamos ocupar esses espaços, porque se nós não ocupamos, alguém irá ocupar por nós. Se nós não estivermos fazendo parte do magistério, nas universidades, como professores, nos berçários, eles vão. E eles vão ensinar coisas que você, provavelmente adulto que esteja vendo meu vídeo, não vai querer que seu filho seja ensinado, doutrinado. Vamos pegar juízes, que nem essa juíza que condenou o Léo Lins. Se não ocuparmos os magistérios. Então o que devemos fazer? Ocupar esses espaços, não deixar à mercê deles, deixar só para eles. Eles são muito inteligentes. Eles fizeram isso de colocar pessoas nas universidades por um tempo, não foi de um dia para o outro. Então é claro que a gente também não vai conseguir vencer de um dia para o outro. Mas se houver persistência, se nós realmente quisermos ganhar essa guerra, nós conseguimos. Eles estão fazendo isso desde a década, sei lá, de 90, colocando as pessoas que eles querem nos cargos que eles querem. As pessoas já estão envelhecendo. Tem que colocar pessoas novas lá. Tanto no mundo da política, como nesses outros cenários que eu falei. Porque aqui não é só um canal. Aqui é resistência, aqui é trincheira. Muito obrigado por assistir até aqui e bora pra luta.